Em transmissão ao vivo pelas redes sociais após a manifestação com Bolsonaro na Avenida Paulista pelo Estado de Direito, o deputado federal Maurício Marcon ironizou os especialistas utilizados pela velha imprensa para tentar desqualificar as manifestações da oposição ao governo Lula. O deputado relatou que teve dificuldade até mesmo em sair da cidade, tamanha a quantidade de pessoas que foram à Avenida Paulista para se manifestar. Ele disse: "Confesso para vocês que nunca tinha visto nada igual na minha vida. Era gente por tudo que era canto. Surreal." Maurício Marcon disse: "Quando se fala desses cálculos sobre público, se fala muito sobre a Avenida Paulista." Ele lembrou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou uma avaliação em que estimou o público em 750 mil pessoas, 600 mil pessoas na Paulista e mais 150 mil nas avenidas adjacentes. O deputado disse: "Para surpresa de 0 pessoas, a Globo divulgou uma estimativa de 185 mil pessoas. Assim, gente, qualquer ser humano que tenha 2 neurônios em pleno funcionamento e estava na manifestação observou. Quem costuma ir a estádio de futebol sabe o que são 10, 15, 20 mil pessoas e o que é 1 milhão de pessoas. É incomparável. A gente olhava e não via o fim." O deputado enfatizou as peculiaridades da manifestação convocada por um ex-presidente e realizada sob ameaças abertas contra a população e contra os parlamentares. Ele e sua esposa brincaram, não colou a praga da chuva. Maurício Marcon disse: "Foi um evento marcante e único que vai marcar a história brasileira." Maurício Marcon respondeu sobre as perspectivas de consequências da manifestação, lembrando que muitos parlamentares, assim que são eleitos, se dobram a interesses que não são os de seus eleitores. Ele falou da sensação de estar em meio a uma multidão de pessoas com os mesmos ideais e disse: "É uma pena saber que existem homens que não desfrutam desse prazer de sair na rua de queixo erguido em meio à população, simplesmente por trocar tudo isso por meia dúzia de moedas, meia dúzia de carguinhos e meia dúzia de emendas." Ele disse: "Acreditamos, olhando para o futuro, que talvez as coisas comecem a, pelo menos, voltar à legislação, que o nosso Estado de Direito possa ser respeitado, que o devido processo legal possa ser respeitado, que um parlamentar como Carlos Jordi não tenha sua casa invadida pela Polícia Federal sem prova nenhuma, que um ex-presidente não seja processado por importunação de uma baleia, que parem de se inventar coisas do sistema contra um homem que fez um mandato, no meu entender, muito bom, que teve uma pandemia no meio e que foi 50-50 nas urnas. Não vamos esquecer disso. E que esse homem possa concorrer novamente. Afinal, ele representa, se não metade, mais do que a metade do Brasil hoje." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. No aeroporto, vou mostrar para vocês. Estamos em Porto Alegre, pousamos em instantes agora e eu... instantes, perdão. E deve ser a insolação que nós pegamos hoje. Eu acho. Mas enfim, e hoje pousamos agora, o voo acabou atrasando um pouco em São Paulo, até que foi bom porque a gente estava com bastante dificuldade de sair de São Paulo, pegar um Uber. Foi algo bastante difícil de acontecer, porque realmente tinha muita gente, assim, ó. Eu até vi uma mulher gravando um vídeo, ela disse: se nós somos gado, é um gado de qualidade, né? Boa. Porque realmente tinha muita gente, foi muito bacana. Eu confesso pra vocês que nunca tinha visto nada igual na minha vida. Era gente por tudo que era canto. A Paulista, surreal, né? Nunca tinha visto. A Paulista, pra vocês terem uma ideia, ela tem várias ruas adjacentes dela, né? E até o professor Cláudio acabou postando uma imagem sobre as ruas adjacentes da Avenida Paulista, e nelas vocês viram que elas estavam tudo cheias. Inclusive, quando eu e a Paty saímos da Avenida Paulista, a gente foi para uma adjacente e eu acabei tendo dificuldades também de ir, porque tinha muita gente. Aí o pessoal chama, bate uma foto, cumprimenta, enfim. Legal. Bem bacana, né? Foi muito bom o reconhecimento. Então é difícil quando se faz esses cálculos sobre público. Se fala muito em Avenida Paulista, né? Inclusive o Derrite, ele fez... Tudo bem? Bem. Inclusive o Derrite fez a polícia de São Paulo fez uma estimativa de público de 600 mil pessoas na Paulista e mais 150 mil pessoas nas avenidas adjacentes, o que daria aí aproximadamente 750 mil pessoas. Para surpresa de zero pessoas, né? A Globo, há pouco eu vi, divulgou uma estimativa de 185 mil pessoas. Assim, gente, qualquer ser humano que tenha 2 neurônios em pleno funcionamento, se tiver um, que é o caso de quem trabalha na Globo, já não vai conseguir, mas todo mundo que tem 2 neurônios em pleno funcionamento estava na manifestação, observou. Quem costuma ir em estádio de futebol, por exemplo, que é o meu caso, sabe o que são 10, 15, 20 mil pessoas, o que são 1 milhão de pessoas, né? É incomparável. Assim, ó, os olhos da gente, a gente olhava e a gente não viu o fim. Não, nem com o celular, né? Com o iPhone que dá os Isso, eu ia chegar. vezes. Nós aproximávamos assim e lá no fundinho tinha as bandeirinhas. Não conseguia ver o fim. Foi mas independente se teve 700, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, foi a maior manifestação pública do Brasil, convocada por um presidente em toda a nossa história. Houveram talvez manifestações maiores a pedidos de impeachment, mas daí não era convocada por um ex-presidente, né? Enfim, era convocada pela população mesmo. E aí eram outras situações. Não haveria talvez naquele período ameaças do Supremo Tribunal Federal, ameaças de deputados, como vocês viram, que eu publiquei o vídeo aí, que deve estar quase 500 mil de visualizações aqui no Instagram do Coxinha, né, do Cajuzinho, aquele cidadão Lindenberg Farias, que recebeu, segundo as delações, 4,5 milhões da Odebrecht e fez ameaças para deputados, né, que nós seríamos presos, estamos aqui, não estamos presos, né, e ameaça de chuva. Ontem saiu uma reportagem do pessoal, não colou a praga da chuva, torcendo pela chuva, não colou, pegamos até uma corzinha, estamos vermelho lá, mas enfim, foi um evento, assim, que eu posso dizer para vocês, memorável, bacana, único, que vai marcar a história brasileira, porque realmente talvez demore muito tempo para se acontecer algo parecido, né? Que um homem tenha tamanha força de convocar a população nesse tamanho que a gente viu. Muito se pergunta, e agora?
né? O que vai acontecer, como é que as coisas vai se tratar, como é que tudo vai ocorrer. Eu posso dizer para vocês que antes de falar sobre isso, eu queria dizer sobre um sentimento meu que é muito bacana de compartilhar com vocês, porque nós que estamos na política e a gente acaba vivendo a todo momento cooptações, digamos assim, né? Pelas emendas, por cargos, para fazer um jogo político, para, né, daquele jeitinho, para, sabe? E nós que somos ferrenhos defensores dos valores e princípios que eu acredito e que eu defendo, que aqui tem um deles, a eleição do Milei, o bonezinho do Milei, né, que é a liberdade. Tu estar no meio de, vamos botar 1 milhão de pessoas e ver que aquelas pessoas defendem a mesma coisa que tu defende, né, e que tu não precisou comprar ninguém, que tu não precisou dar emenda para ninguém, que tu não precisou dar cargo para ninguém. Aquelas pessoas, elas simplesmente estão lá porque elas acreditam num Brasil melhor, né, em deixar alguma herança para os seus filhos e netos, em um país onde se possa sair na rua com segurança, ter um emprego bom, né, não ter políticos corruptos, não ter políticos vendidos. Então, para toda a classe política, principalmente os deputados, que é os que eu convivo, eu conheço vários que se venderam, né, que foram infiéis aos seus eleitores. Isso vocês podem observar, inclusive, no placarcongresso.com, que está no meu destaque aqui no Instagram. Vocês vão ver quantos parlamentares se elegeram com a pecha de bolsonaristas, de conservadores, de pessoas que defendiam a família, Deus, pátria, liberdade, e que ao verem uma oportunidade de enganar as pessoas e venderem os seus votos que receberam em troca de algumas migalhas, assim como, né, Judas fez com Jesus Cristo, que vendeu tudo que tinha de confiança de Jesus por meia dúzia de moedas e entrou para a história como uma vergonha. Esses parlamentares também hoje devem ter se sentido muito envergonhados, né? Porque ao verem uma multidão daquele tamanho e pensarem, poxa vida, eu nem posso estar lá porque senão eu posso até apanhar por estar tamanha vergonha que eu represento, né? Vai ter os cupincha, né, nos lugares que vão, levam as emendinhas, né, faz os rolinhos deles, mas estar no meio de quase 1 milhão de pessoas e tu ser chamado pelo nome por pessoas do Maranhão, Rio Grande do Norte, gente, todos os lugares. Olha, eu bati tanta foto hoje que eu não sei se não bateu todos os estados. O Acre eu não me lembro, assim, mas assim, foi muito estado que a gente acabou batendo foto. Santa Catarina em peso. Poder sair na rua, poder pegar um avião, poder ter uma vida digna, né, e não vender, que é a coisa mais preciosa que as pessoas têm, que a confiança delas realmente vale muito a pena. É uma pena saber que existem homens que não desfrutam desse prazer, o prazer de sair na rua de queixo erguido, né, de trabalhar pelo bem da população, simplesmente por trocar tudo isso por meia dúzia de moeda, né, meia dúzia de carguinho, meia dúzia de emenda. Então, isso para mim é o que vale, né? Hoje uma senhora me disse, não te vende. Eu disse para ela, jamais, né? O meu acordo é com Deus, o meu acordo é com o meu país, não é com gente que copita as pessoas aí, que tenta comprá-las. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito bacana. O presidente Bolsonaro foi um homem que há 28 anos ficou no Congresso, nunca se vendeu, nunca se corrompeu. Talvez se tivesse se corrompido no poder, ele estaria presidente hoje, né? A gente vê que a turma que está aí é a turma mais corrompida de todas, né? É um líder sem povo, é um líder que não consegue colocar a gente na rua, é um líder que não entra, falando do Lula agora, é um líder que não entra numa padaria, num cinema, né, num bar, não anda de avião comercial, não faz nada, né? Então é muito estranho a gente imaginar que a gente esteja vivendo esse momento na nossa democracia, onde o grande líder que deveria ser do Brasil não pode sair na rua e o líder derrotado na campanha enche uma avenida como a Avenida Paulista de São Paulo. Quando a gente bota, e vamos arredondar para 1 milhão de pessoas, e faz uma conta com o número de brasileiros que estão no Brasil, que cerca de 200 milhões, a cada 200 pessoas, uma estava hoje na Paulista. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso, né? A enormidade, é um negócio assim, surreal. Então foi muito bacana viver esse momento, participar disso, e a gente sai de lá assim, cheio de... Não que nós não estivéssemos com vontade, mas com mais vontade ainda de lutar pelo nosso país, de saber que a luta não é fácil, vendo o presidente Bolsonaro, tudo que ele passa, né? A Michelle ao falar
do que a filha dela passou, do que o presidente Bolsonaro fala, do que os filhos passam, enfim. A gente sabe que a família acaba sendo sempre muito afetada por tudo isso, né? Não é diferente, claro, guardadas as devidas proporções em casa, né, na minha casa, mas a gente sabe que tem uma missão, e o presidente falou muito isso sobre missão. A missão que ele tem é de construir um país melhor, lutar pela liberdade, lutar pelo nosso país, e é isso que a gente vai continuar fazendo lá em Brasília. Então saímos bastante energizados, eu acho que essa é a palavra, e acreditamos, assim, olhando pro futuro agora, que talvez as coisas comecem a pelo menos voltar à legislação, né? Nosso Estado de Direito possa ser respeitado, que o devido processo legal possa ser respeitado, que um parlamentar como Carlos Jordi não tenha sua casa invadida pela Polícia Federal sem prova nenhuma, né, que um ex-presidente não seja processado por importunação de uma baleia, né, que pare de se inventar coisas do sistema contra um homem que fez um mandato, no meu entender, muito bom, que teve uma pandemia no meio disso tudo e que foi 50-50, né, nas urnas. Então não vamos nos esquecer disso, e que esse homem possa concorrer novamente. Afinal, ele representa, se não metade, uma boa parte, é mais do que a metade do Brasil hoje. Bom, o pessoal mandou perguntas aqui, e agora eu vou responder algumas perguntas aqui antes de voltar para Caxias do Sul. Então vai lá, amor, pergunta. Vou pegar uma água enquanto. Eu só ia comentar sobre a questão do sentimento. Tá bonito o cabelo do Lennon, hein? Eu, Jesus. Nós três, eu não sei qual que tá pior, tudo né? acabado, Tu ainda botou o boné pra dar uma disfarçada. Vai lá. Mas essa sensação que tu falou mesmo de ver que tu não tá sozinho, sabe? Porque às vezes a gente tá no nosso dia a dia, na nossa casa, e a gente acaba não tendo acesso a tantas pessoas que pensam que nem a gente. Então isso dá um gás, sabe? Então você que tá aí vendo essa live, saiba que você não está sozinho, que você não é doido e que tem um monte de gente que pensa que nem você. E que provavelmente a maioria do Brasil pensa igual a você, é verdade. né? Aliás, fica aqui o desafio, né, pessoal? Vou falar disso na terça-feira, que a gente vai a Brasília. Eu acho que seria importante o Lula convocar uma manifestação. Eu acho que seria fundamental, até para mostrar, né, Lenão? Para mostrar a força, né? Já que eles... Mostrar força? Mostrar força. Tá vereador lá, não tá eu. Ah, tá. Aqui, vai lá, Lenão. Mostrar força agora do Lula, né? Tem que mostrar força. O Lula Ele é o chama aí o presidente, pessoal, né, então. todo o pessoal de esquerda, vamos ver quem bota mais gente na avenida lá. Já que ganharam a eleição, acho que não teriam dificuldades de pôr mais gente, né? Acho que seria algo muito não tranquilo. pode pagar pouco mortadela, tem que ser de graça. E o que chamou bastante atenção, assim, ó, nada de lixo, nada de loja quebrada, cheiro de xixi em algum lugar. A gente, que nem eu tava falando pra minha amiga, ela disse, nossa, e aí só os golpistas lá, né? Daí eu mandei uma foto pra ela que tem uma menininha, bem pequena, uma criança, e uma senhorinha, que é aquela lá Sim, da a Bíblia, Dona Hilda, né? Que ela tinha sentado naquela hora, que tava bem calor. Aí eu disse pra ela, sim, só os golpistas, né? Eu mandei a foto das duas pessoas, né? Não, tudo muito E aí eu disse, legal. gente, só o que tinha lá era gente rezando, né? Cantando hino. Várias vezes o locutor lá falou, vamos dar um viva pra Jesus Cristo, todo mundo viva, vamos bater palma pra Jesus Cristo, sabe? Então, assim, uma vibe muito boa, assim, uma energia maravilhosa, sabe? Então, E é normal, né, gente, que quando a gente fala em Deus, fala no bem, o mal reaja, né? Então eu acredito, sim, como muitas pessoas já me falaram, que é uma luta do bem contra o mal, e que bom que nós podemos aí, 1000 pessoas ao vivo, estar do lado do bem. Tenho certeza quem precisa de uma forcinha aí, seja pra política, seja pra sua vida, escute o discurso da Michelle. Foi muito bom. Cara, eu Muito chorei. bom, muito bom. Pra vida, assim, ó, pro teu trabalho, sabe? Não só pra quem trabalha com política ou quem vive isso, mas pra quem vive qualquer desafio na sua vida, vale a pena. Eu confesso que caiu uma lágrima também. Não, foi maravilhoso. Foi muito bom, realmente. Estar lá é diferente, vocês sabem, né? E fui lá pra representar vocês. Vamos lá, Muito bem. 3 perguntas.